essa manhã a palavra de Deus. Que você queira realmente abrir os seus ouvidos espirituais e dizer: Senhor, o que o Senhor está tentando falar comigo nesta manhã? Irmãos, que todo obstáculo levantado por qualquer que seja a entidade, o espírito, o cansaço humano, caia por terra e você ouça o que Deus tem para te dizer nesta manhã. Porque você não está aqui por acaso, uma luta se travou essa semana para que você viesse aqui esta manhã, porque Deus tem algo para te falar, seja através da parábola, seja através do canto, Deus quer falar contigo nesta manhã. E essa parábola é a seguinte, começa no verso 24 do capítulo 13 de Mateus. Ele propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu e semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quere que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer junto, até o tempo da colheita. Direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Somente até aí, mas mantenha a sua Bíblia aberta no mesmo capítulo, porque nós vamos fazer uso de uma outra parte desse capítulo para entendermos melhor essa parábola de Jesus. Como eu disse, foi um ano que Jesus usou várias parábolas, e parábolas essas específicas para aquelas pessoas. Jesus estava falando com um grupo de pessoas, agricultores, pessoas do campo, pessoas que estavam lidando com animais, pessoas que estavam convivendo com essa prática, e que para nós hoje não é tão comum. Era algo tão interessante porque os discípulos de Jesus eram pescadores, a maioria deles eram pescadores, amém? Quando os discípulos se afastaram com Jesus deste momento, os discípulos também não entenderam aquilo que Jesus estava tentando dizer. E mais na frente, no versículo, se você tem a sua Bíblia aberta, 36, diz o texto: então, deixando a multidão e indo para casa, seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. É interessante porque nós partimos do princípio que os discípulos que andavam com Jesus, esse já um bom tempo já andando com ele, entenderiam o que Jesus estava querendo dizer. Mas eles não entenderam. E foi importante isso, porque nós também ficaríamos aqui: o que Jesus estava querendo dizer, né? E os discípulos foram usados para que nos ajudassem mais tarde. E Jesus, bem prontamente disse, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Ou seja, Jesus traz ali clareza e traz ali nome àquela parábola de todos os seus representantes. Jesus claramente espera: isso é isso, isso é isso, e isso vai ser assim. É claro que Jesus está se referindo aqui às coisas do fim, e Jesus estava se referindo a um tempo que estaria por vir. Mas essa parábola tem muita coisa para nos ensinar. Semana passada, quando nós estávamos tomando café, eu e o pastor Fernando conversávamos sobre essa luta, essa batalha espiritual, e você já ouviu algumas pessoas, quem participou durante a oração essa semana, sabe do que nós estamos falando, que essa semana foi uma semana de luta, foi uma semana de enfrentarmos realmente vários ataques do inimigo. Mas sabe, irmãos, eu falava com a irmã ali no nosso café da manhã: o diabo só taca pedra em árvore que tem fruto. Sabia disso? Se não tem fruta, ele não vai perturbar. Ninguém quer atirar pedra em pé de manga que não tem manga, já viu isso? Ninguém quer derrubar a folha somente, árvore só,
planta sem necessidade. Se o diabo tem atacado, eu quero que você glorifique a Deus porque você está dando fruto. Eu quero que você glorifique ao Senhor porque a sua vida está no centro da vontade de Deus. Sabe, irmãos, eu me preocuparia se nós estivéssemos fazendo a obra de Deus e o diabo não querendo se levantar contra nós. Nós ficaríamos pensando, mas será que nós estamos trabalhando com Ele? Será que nós não estamos sendo usados por Ele? Irmãos, em nome de Jesus, eu quero que todos os dias o Senhor nos revista de poder para resistir esses ataques do inimigo, mas que Ele não pare para nos dizer, realmente vocês estão me perturbando. Sabe, fazer o desafio que nós estamos fazendo nesses dias, de voltar para o nosso templo, de fazer essa grande colheita de Deus, você acha que o diabo vai ficar de braços cruzados? Você acha que o diabo vai ficar assistindo isso e dizendo assim, olha que bonita, aquela igreja está crescendo? Você acha que os inimigos nossos vão ficar parados? É claro que não, irmãos. Agora, deixe nós nos reunirmos num lugar, ficar ali no nosso cantinho, vamos ficar quietinho, está tudo muito bom aqui, vamos fazer uma tenda e vamos ficar nós aqui porque está maravilhoso. Ele vai falar, é isso exatamente que eu quero. Irmãos, quando nós partimos para fazer a obra de Deus, grandes levantes acontecerão. Semana retrasada, a pastora Tereza, junto com a Ivonete, as mulheres saíram para pregar o evangelho, evangelizar, e elas disseram, como foi ataque, quanta resistência, quanta luta. Sabe, isso é um sinal, porque realmente nós não podemos parar. O diabo sabe disso, e nós queremos que ele saiba também, que nós estamos prontos para tudo que vier diante de nós, amém? Eu quero que você tome uma posição de irmão, de alguém que já venceu a luta, de alguém que já está com a vitória em tuas mãos. Você não sai para conquistar, você sai para declarar aquilo que já é seu. Você sai para tomar posse. São as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Não é a igreja que recua, o diabo ataca, não. Somos nós que atacamos e eles não prevalecem contra nós, amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Bem, o que essa parábola tem para nos dizer, principalmente depois de lermos e entendermos o seu contexto? De acordo com o que Jesus colocou aqui, nós precisamos de ver algumas coisas importantes para nós. Diz o texto que ele fala de dois senhores. Jesus simplifica essa palavra de uma forma muito linda. Ele fala assim, existem dois senhores. Um que planta trigo, que é bom, e o outro que planta joio, que é mau. Nós não estamos aqui querendo dar crédito à obra do diabo, porque ele não merece crédito nenhum, e nem merecia oportunidade desse povo. Mas, para que todos saibam que nós não negligenciamos os seus ataques, os seus ardis, e que nós estamos atentos e vigilantes, nós queremos dizer isso. Nós sabemos que enquanto a igreja do Senhor está semeando, o diabo quer boicotar. Amém? Enquanto nós estamos fazendo a obra de Deus, o diabo quer boicotar. E é interessante que Jesus diz que este inimigo, ele é alguém diferente de Deus. O texto diz que Deus plantou o trigo. Diz que ali foi colocado coisas boas de forma clara e específica. Tudo que Deus faz, irmãos, é claro, é transparente, é a luz do dia. Tudo que Deus faz, irmãos, a gente vê e a gente sabe que é bom. Mas Jesus diz que o inimigo, ele trabalha de noite. Diga assim, de noite. Sabe o que Jesus está querendo dizer? É nas escuras. É na calada. É quando ninguém está observando. Sabe, irmãos, eu me surpreendo quando a gente vê algumas coisas acontecendo e a gente fala assim, isso é de Deus. Irmão, não é de Deus coisa nenhuma, porque preto não acorda branco e branco não acorda preto. O que é de Deus, é claro e é visto, amém? Nós precisamos de entender isso de uma vez por todas. Ninguém vai dormir pecador assim e acorda no dia santo. Não, é uma obra de Deus que tem sido plantada, e tem sido trabalhada, e tem sido cultivada. Não adianta você dizer para mim que Deus está fazendo, dorme um jeito e acorda de outro. Não, na calada da noite quem trabalha é o inimigo. As coisas de Deus são claras, são específicas. Quando você quer saber se é Deus que está trabalhando, irmãos, tenha atenção para isso. Se é algo que está sendo feito às escuras, às escondidas, ninguém pode saber, pode ter certeza, Deus não está nisso. Se é uma coisa que está escondido, porque isso aqui é secreto, é uma revelação que Deus me deu, não tem Deus nisso não. Porque se é Deus, Deus revela. Se é Deus, Deus quer as claras. Se é Deus, Deus quer que todos vejam quando Ele faz a obra, amém? O inimigo que tem essa astúcia de fazer no escuro, essa astúcia de enganar. É interessante que o texto diz que ambos plantaram.
Ambos colocaram, só que